Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia e hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula de História sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Direitos humanos. Vamos iniciar a nossa aula retomando o que ficou para a lição de casa na aula anterior, que era a questão sobre se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era válida para todas as pessoas. A resposta adequada aqui é não. Ela só era válida para homens maiores de 21 anos que pudessem comprovar uma boa renda, tá? Quantidade de riqueza, né? Então não era para todos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a ONU e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mais uma vez, né? Vamos ver então o que significa isso. Acompanhe, por favor, a leitura, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não atingiu todas as pessoas em 1789, quando ela foi feita, né, lá na França. Contudo, foi um documento muito importante, pois apresentou as primeiras definições de direitos humanos e serviu de base para outros documentos recentes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, esse documento, essa luta, né, que foi feita para conquistar esses direitos lá na França, ele pode não ter sido a melhor coisa que foi construída, mas ele foi o início de um processo que até hoje, né, a gente vê grupos sociais lutando por melhores condições de vida, por mais direitos, enfim, né, para ter uma vida melhor. Então, vamos ver o que é então a Organização das Nações Unidas, a ONU. Há alguns anos ocorreram 2 conflitos que afetaram a vida de pessoas no mundo inteiro. Foram 2 guerras, tão grandes e longas, que receberam o nome de Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, e Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Essas guerras causaram milhares de mortes e destruição de cidades inteiras. Tá? Aqui nós temos a imagem, ó, soldados franceses utilizando fogo para atacar seus inimigos em uma batalha na Alemanha, em 1915, essa foi a Primeira Guerra Mundial, né? Imagens muito tristes que a gente gostaria de nunca mais ver esse tipo de situação, né, que aconteceu no mundo todo. E aqui a segunda imagem, Berlim, capital da Alemanha, destruída por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Imagem de 1945, né, a Segunda Guerra Mundial. Abaixo nós temos aqui uma imagem com a bandeira da ONU, que é a organização internacional em que os países trabalham voluntariamente pelo desenvolvimento e pela manutenção da paz. Então a ONU surgiu justamente isso, para tentar trazer a manutenção da paz mundial, ok? A ONU atua também em defesa de pessoas, né, vivem o sofrimento pós-guerra, situações de epidemias mundiais, situações de catástrofes, né? Então esse é o papel da ONU que a gente vai ver um pouquinho mais adiante também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pouco tempo depois, em 10 de dezembro de 1948, a ONU adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento foi criado para que não ocorresse o desrespeito à dignidade humana. Isso significa que não pode haver desrespeito aos direitos humanos em nenhum conflito ou em ações praticadas por qualquer pessoa. Alguns direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, sempre lembrem assim, ó, que quando a gente fala de legislação, de direitos, será que isso é cumprido no mundo todo sempre? Né? Infelizmente, não é. A gente sabe que não. Mas para isso existem pessoas, né, políticas sociais, né, existem órgãos como a ONU, por exemplo, que buscam reorganizar essas situações, né? Para que a vida volte ao normal,
depois de uma situação como essas que foram apresentadas ali, enfim, né, porque as pessoas têm direitos de ter uma vida digna. Então, aqui alguns direitos. Todos são iguais perante a lei, todas as pessoas possuem direito ao lazer, a atividades culturais e ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Todo ser humano tem direito à propriedade e à moradia. Todos os direitos e liberdades são assegurados por lei e as pessoas têm o dever de respeitar o próximo e a lei. Então, quando a gente vê essas situações ali, de guerra, enfim, ela é um desrespeito às pessoas. Então, está ferindo, né, os direitos humanos, está ferindo o direito individual das pessoas. Agora nós temos aqui, tá, na seção com a mão na lupa, mais um pouquinho sobre essa legislação. Vamos ver então. Leia com atenção o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Preâmbulo, tá? Ela é a parte inicial que antecede o documento em uma lei. Ultrajam significa ofenderam, né? Ultrajaram significa ofenderam gravemente, e advento seria o início. Então vamos ler aqui o preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta aspiração do ser humano comum. A Assembleia Geral da ONU, então, proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Tá? Este é o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pensar agora em uma questão aqui para refletir, tá? De acordo com o texto, os direitos humanos são destinados para quais pessoas? Tá? Então, vamos pensar juntos sobre essa questão? Quando nós falávamos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada lá na França, no governo do rei Luís XVI, o que acontece? Aqueles direitos, eles não valiam para todas as pessoas, né? Como nós já falamos anteriormente. Agora, né, os direitos humanos, sim, esses são destinados para todas as pessoas. Então, a nossa resposta aqui é para todas as pessoas, independente de classe social, independente de raça, enfim, direitos humanos para todos. Só que esses direitos humanos, né, a gente sabe que em muitas situações eles são desrespeitados, eles deixam de ser cumpridos. Como a gente vai ver agora, tá, a situação dos refugiados. Quando a gente abre um jornal, olha na internet, enfim, é muito fácil de ver notícias sobre refugiados vindos de outros países para buscar melhores condições de vida no Brasil, no Brasil. Agora, né, atualmente, o maior número de refugiados que vem para o Brasil são os sírios, que vêm lá da Síria. Mas nós temos muitas pessoas que vêm da África, né, para o Brasil também, buscando melhores situações de vida, buscando emprego, dignidade, alguma coisa que lá onde eles estão, né, está sendo prejudicada. Um dos estados também que mais recebe refugiados aqui no Brasil, São Paulo, primeiro lugar, Rio de Janeiro depois, Paraná, terceiro lugar, tá? E assim por diante. Então, de muitos lugares do mundo, pessoas vêm buscar refúgio, vêm buscar ter uma vida melhor aqui no Brasil e muitos estados recebem. Então, quando a gente falava anteriormente em empatia, né, em relação aos direitos humanos, para a gente poder se colocar no lugar também dessas pessoas que perderam o que tinham e que vêm buscar a sobrevivência em um lugar muitas vezes muito longe da sua terra, né? Vamos ver um pouquinho o que o nosso livro traz sobre os refugiados e os direitos humanos. Alguns países não respeitam os direitos humanos. Isso acaba forçando as pessoas a fugir e buscar refúgio em outras nações.
Essas pessoas são conhecidas como refugiados. Você já ouviu falar, né, a palavra refugiados? Refugiado é a pessoa que sai do seu local de origem para se proteger em outro lugar, geralmente vítimas de guerras ou de crises econômicas. Hoje no mundo existem mais de 70 milhões de refugiados que buscam qualidade de vida e direitos humanos. Aqui nós temos na imagem, né? A imagem mostra um grupo de refugiados. Quando o refugiado chega a um local seguro, ele pede asilo, ou seja, permissão para ficar em proteção nessa nova localidade. Então, não é simplesmente sair do país, ir para outro país e não ter um apoio, né? Para os refugiados serem recebidos, né, e ter dignidade, enfim, nesse novo local, eles precisam de uma permissão, porque aí eles já estão abrigados nesse país novo, né? As diferentes situações que trabalham em parceria com a ONU atuam em defesa de milhares de pessoas e muitas vezes estão nos campos de refugiados, locais construídos para abrigá-los provisoriamente. Pessoal, a prof falou antes da Síria, né? Existe na Síria muitos campos de refugiados onde as pessoas que perderam, né, a sua propriedade, perderam os seus direitos, elas permanecem naqueles campos de refugiados. Muitas pessoas saem desses campos de refugiados para outro país, procurando então melhores condições de vida, né? Então vamos pensar como seres humanos, né? Quem são essas pessoas e o que a gente pode fazer para ajudar, para receber essas pessoas, né? Daqui a pouco a gente pode ter nas nossas escolas, né, alunos que vieram de outros países tentando, com a sua família, tentando melhores condições aqui. Então, qual é a nossa recepção? Qual é o nosso papel como seres humanos, como cidadãos, né, para receber essas pessoas e ajudá-los, né, tentar se colocar no lugar deles, tentar compreender como eles estão vivendo, o que eles sofreram e qual vai ser a nossa postura frente a essa situação, tá? Agora nós temos uma questão lá na página 236, que a prof vai pedir para vocês realizarem ela como lição de casa, tá? Vamos ver, com a mão na lupa. A questão dos refugiados é uma situação que deixa em alerta as autoridades e os governantes de muitos países do mundo, pois está relacionada aos direitos humanos. Pesquise em jornais e revistas notícias sobre o tema refugiados. Recorte os títulos das notícias e cole nesse espaço. Eles serão utilizados em um debate em sala de aula, enfim, né? No retorno a gente vai poder conversar sobre quais foram os grupos, até para a gente poder entender quais são os outros grupos, né? Eu falei nos sírios e falei de alguns grupos que vêm da África, né? Do continente africano. Mas que outros refugiados estão procurando o Brasil para ter uma melhor condição de vida? Então, procurem essas notícias, enfim, né? Recortem, colhem. Se vocês quiserem, podem escrever também um pouquinho sobre, né? Alguma informação extra que vocês tiveram. E a gente conversará na nossa próxima aula sobre essas questões, tá? Muito obrigada pela atenção. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, gente.